Olá, seja muito bem-vindo a um super episódio Flash Score. Hoje é dia de falar de Super Mundial de Clubes. Então já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando para os seus amigos, para geral, e se inscreve no nosso canal. E não esquece, sempre que pinta o QR Code, vem aqui, ó, cantinho na tela, é para você abrir aí na loja do seu celular, seu aplicativo, Flash Score, é de graça, é muita informação. E olha, deixa eu só situar você um pouquinho aqui, já convocar o Eduardo Gerac para dividir a tela comigo aqui, Edu, porque... Seja muito bem-vindo, Edu, tudo bem? Olá, Fábio, tudo bem sim? Vamos nessa. Abração aí para você e para todo mundo. Olha só, 32 clubes, um super mundial de clubes, 6 confederações continentais, de 14 de junho a 13 de julho. Os times foram divididos em 8 grupos. É como se você estivesse vivendo uma Copa do Mundo, só que de clubes. E essa competição vai ser disputada toda nos Estados Unidos, diferentemente da Copa do Mundo de seleções no ano que vem, que teremos 80 jogos nos Estados Unidos, 20 no México e 8 no Canadá. E ao invés de 32 seleções, a FIFA ampliou para 48 seleções. Mas esse evento, Edu, que terá 12 sedes nos Estados Unidos, é um evento teste para a Copa do Mundo ano que vem. Concorda, Edu? Olá, Fábio, concordo sim, claro, né? Claro que também a gente vai discutir ao longo dos grupos, né, a questão de por que esses times estão jogando o campeonato. É uma coisa até meio complicada de entender e também é uma coisa que, no meu ponto de vista, né, do ponto de vista futebolístico, vamos ver, claro, esse é só o primeiro, todo mundo está esperando que dê tudo certo e tal, porque assim, né, na questão dos times, a coisa muda muito de um ano para outro, principalmente aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Então tem times que se classificaram porque foram bem em alguma competição há 2, 3 anos atrás, né? Dependendo, claro, do continente, dependendo, claro, da região do mundo onde eles estão. Então é isso, mas é isso que a FIFA definiu, é isso que vai começar lá nos Estados Unidos e, sem dúvida, é o primeiro... É a primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA, né? Isso que ela tá, é assim que ela está chamando o campeonato. Então, como você disse, serão 11 cidades, né? 12 sedes que vão receber esses jogos aí. E aí é como Copa do Mundo mesmo. A gente vai ter na primeira fase, na fase de grupos, 4 times em cada grupo. Os 2 primeiros se classificam e aí teremos oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, sempre em jogo único. Não é como é a Libertadores ou como é a Champions League no mata-mata. Na Copa do Mundo da FIFA, são jogos únicos, com prorrogação e pênaltis. Bom, vamos então apresentar, Edu, os times do Grupo A. Esse nosso papo vai ser sobre o Grupo A. Grupo A que tem Al-Ahly, Inter Miami, Palmeiras e Porto. Você destacou. Bom, vamos trazer o que cada um fez para chegar a essa competição. Por exemplo, o Al-Ahly, campeão da Liga dos Campeões, 2021, 22, 23, 23, 24. Me parece credenciado para estar nessa competição. O Inter Miami foi campeão da MLS Supporters em 24, mas é mais por conta de ser país sede, salvo engano. O Inter Miami, eles deram uma ajustadinha, vamos dizer assim, né? Deram um jeitinho brasileiro numa competição internacional. Aí você tem o Palmeiras, e aí o Palmeiras se justifica por ter sido campeão da Libertadores. Aliás, os últimos 4 foram. No caso da América do Sul, o critério é mais fácil de entender, né? São os últimos campeões da Libertadores. Desde que convencionou-se 4 vagas, a Conmebol falou assim, então os últimos 4 campeões de Libertadores. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? Então, ok. E o Porto, que veio na vaga da UEFA, foi campeão lá atrás também. Como é que foi essa classificação para cada um, então, Edu?
Então, o Porto, assim como a equipe que também está no grupo do Palmeiras, o Al-Ahly, né, como você disse, o Al-Ahly ele ganhou 3 das últimas 4 Liga dos Campeões da África. Só que ele está entrando pelo ranking da África, entendeu? Aí pegaram-se... vários times entraram pelo ranking. Assim como na América do Sul, o Boca Juniors está indo jogar a Copa do Mundo exatamente também porque ele está bem ranqueado na Conmebol. Também. Exatamente. Então, tem alguns times que é isso, é mais pelo ranking e não por um título específico. Essa é basicamente, grosso modo, essa é a principal diferença entre alguns times, né? Claro, tem times que ganharam competições importantes, como a Liga dos Campeões, como a Libertadores, e tem times que estão entrando por esse fator ranking aí. Então, tudo são os últimos 4 anos, isso que está valendo, né? Pegaram-se os últimos 4 anos, aí fizeram lá uma somatória. Isso tem, né? A Conmebol divulga, a própria FIFA, né? Tem um ranking de clubes e tal, e aí cada, vamos dizer assim, continente, né? Ou cada região do mundo, né? Porque a gente tem a CONCACAF, que pega a América Central e a América do Norte. Tem a Oceania, que também teve uma vaga. Entrou o Auckland, da Nova Zelândia, que é até um time semi-profissional, né? Não chega nem a ser um time 100% profissional. Então é assim que a FIFA definiu, e aí, claro, chegando aqui no grupo A, né? A gente tem o Palmeiras. Tem uma curiosidade interessante do Palmeiras: o Abel é o 4º treinador mais longevo que estará nessa Copa do Mundo de clubes. Né? Claro que o primeiro é o Simeone do Atlético de Madrid, que já está lá há 13 ou 13 anos, né? Desde 2011 o Simeone dirige o Atlético de Madrid. Mas para ficar no grupo A... Anos, né? Exatamente, para ficar no grupo A, então a gente tem o Palmeiras, né, que vai enfrentar na primeira fase o Porto, o Al-Ahly Futebol Clube. Esse Al-Ahly é o Al-Ahly do Egito, né, que, como você disse, venceu a Liga dos Campeões da África em 21, em 23 e em 24. E nesta última temporada, né, o time egípcio conquistou o seu 45º título nacional, né? Ele que no Egito ele ganha tudo, e era a grande força, uma das grandes forças do futebol no continente africano, né? E é o 3º título consecutivo do Egito que ele conquista, e na final ele simplesmente goleou a equipe do Farco por 6-0. Então essa é a equipe do Al-Ahly, né? Que tem uma certa tradição no continente africano. Não é um time tão, vamos dizer assim, ruim, tão fraco. Tem que tomar cuidado. Inclusive, no próprio Mundial da FIFA, né, esse Mundial anual que a FIFA faz já faz vários anos, né? Ele, em 2006, 2020, 2023, ele chegou a dar trabalho, né, para alguns times. Inclusive, em 2020... ele bateu o Palmeiras nos pênaltis na semifinal. E aí foi fazer a final, perdeu para o Bayern de Munique por 2-0. E depois o Palmeiras daria o troco, né? No ano de 2023. Aí o Palmeiras, melhor, em 2021, né? O Palmeiras, o ano seguinte, exatamente, o Palmeiras venceu o Al-Ahly na semi por 2-0. E aí o Palmeiras perdeu aquela decisão para o Chelsea, né? Então, assim, o Al-Ahly sabe jogar, entendeu? Não vai ser aquele time tão fraquinho assim nesse grupo. Então é preciso tomar cuidado com essa equipe aí do Marrocos. E o outro time, a gente tem até a tela para mostrar do Al-Ahly Futebol Clube, né? O time marroquino, o time que é vermelho e amarelo, e tem ali os números do Al-Ahly, os números mais... Edu, só uma correção. O Al-Ahly é egípcio, da cidade do Cairo. Você falou marroquino. Ah, desculpa, não. É egípcio, é do Cairo. Tá, não, beleza. Marrocos então ele quer estudiar a Copa do Mundo 2030, mas é um assunto lá para frente. Exatamente, são vizinhos, mas não são a mesma coisa, muito pelo contrário. Aí, o Al-Ahly do Egito, ele é fundado em 1907, ou seja, um time bastante tradicional, né? Já é um time centenário. Ele já venceu 12 vezes a Liga dos Campeões lá da África, né? E, como eu disse, na Copa do Mundo, nessa Copa do Mundo de clubes da FIFA, ele já foi 4 vezes terceiro colocado.
Então ele chega ali nas fases... E ele jogou contra o Palmeiras, como eu disse, em 2020 e 2021. Em 2020, ele ganhou do Palmeiras nos pênaltis, em 2021 ele perdeu. E a grande novidade mais quente do Al-Ahly é que ele acabou de contratar um treinador. Ele estava sem técnico e no banco, então, teremos aí o José Riveiro, ele que é espanhol, né? Mas fora da Espanha ele já treinou times na Finlândia e na África do Sul. E agora vai ter a incumbência aí de dirigir os egípcios do Al-Ahly aí na Copa do Mundo de clubes, né? E o Ali Malaou, que era o grande ícone desse time, né? É um jogador bastante importante na história do time, ele acabou de sair. Ele não vai estar na Copa do Mundo. Ele já disse que já deu o que tinha que dar ali na equipe do Al-Ahly e tal. Ele não vai estar aí, portanto, no elenco do supercampeão egípcio. E aí, Fábio, a gente tem o outro time, vamos dizer assim, menos conhecido, né, desse grupo. Quer dizer, menos conhecido, pode dizer, né? Porque, enfim, o Inter de Miami, aqui pelo menos no Brasil, depois de Suárez, de Messi, enfim, inclusive eles estão aí na imagem, né? É um time que vai tentar surpreender, claro. É o principal time hoje dentro do cenário americano, né? Do futebol dos Estados Unidos. É um time aí que tem entre os donos o David Beckham, né? Ele que fundou esse time, ou comprou esse time, melhor dizendo, em 2018. E a grande questão no Inter de Miami é se o Jordi Alba, né, outro espanhol, se vai ter aí condições de jogar ou não. Porque o Jordi Alba, na boa fase do Inter de Miami, é o grande, vamos dizer assim, articulador desse time, né? Apesar de ele jogar mais pela lateral, mas ele é o grande garçom aí, tanto para o Messi quanto para o Suárez, né? Então, vamos ver, ele está machucado, ainda não se sabe se ele estará apto aí para jogar a Copa do Mundo. Agora, o Inter de Miami que vem de lá nos Estados Unidos, a MLS já começou, né, nessa temporada, vem em baixa, aí são 5 derrotas, 2 empates e apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos. E claro que ele conseguiu essa vaga aí por ser anfitrião, eles fizeram lá uma ginástica, mas é por causa do país sede e tal. E ele tem um brasileiro, uma história interessante, o garoto Léo Afonso, que só tem 23 anos, ele não vem jogando muito, ele é realmente reserva dessa equipe do Inter de Miami, e é um brasileiro que nasceu no Brasil, mas a família dele mudou para os Estados Unidos quando ele tinha 10 anos. E aí depois ele foi se entender no futebol, né? Foi virar jogador e aí agora está aí na reserva do Inter de Miami. Ele tem jogado muito pouco, não deve aparecer aí nessa Copa do Mundo, mas só a título de curiosidade, né? Ele que já virou jogador, já morando, já vivendo nos Estados Unidos. Bom, você deixou para a gente fechar o grupo A o confronto que abre, né? Palmeiras e Porto. Palmeiras multicampeão, Porto multitradicional, porta de entrada para muitos brasileiros na Europa. O que esperar desse confronto do próximo dia 15? Essa competição que, para os brasileiros, está sendo encarada com muita seriedade. Palmeiras que vai treinar na Universidade da Carolina do Norte. E o primeiro jogo é diante do Porto, de Portugal, em Nova Jersey. Edu? O Porto, na verdade, ele não vem de uma excelente temporada lá na Europa, não. Bom, primeiro tem essa questão, né, Fábio, importante de a gente discutir. Vamos ver até que ponto isso vai ser realmente importante, vai ser impactante nessa Copa do Mundo de clubes, né? Porque os europeus já estão no final da temporada, né? A temporada lá começa em agosto e termina agora em maio. Enquanto os times brasileiros ou sul-americanos estão aí no meio da temporada, né? Ou seja, jogaram bem menos do que os europeus. Vamos ver até que ponto isso vai impactar ali no dia a dia, né? Nesses confrontos entre sul-americanos e europeus. O Porto, por exemplo, ele terminou na terceira posição aí, né, no campeonato português, 11 pontos atrás do Sporting, que foi o campeão português. E também ele não conquistou nada em termos nacionais, né? Na Copa da Liga Portuguesa
ele caiu na semifinal diante do Sporting e na Copa de Portugal, né, que é o outro campeonato que eles têm lá, ele também caiu na quarta fase e perdeu para o Moreirense. E também na Liga dos Campeões, ou melhor, ele nem jogou a Liga dos Campeões, né? O Porto jogou a Liga da Europa. Liga da Europa ele foi eliminado nos playoffs ali pela Roma, né? No placar agregado foi 4-3 para os italianos. Então, assim, eu acho que Palmeiras e Porto, né? Palmeiras a gente conhece bem, né? Vou dizer que tá voando, vai, tudo bem, perdeu aí os 2 últimos jogos, né? Caiu pro Flamengo, caiu pro Cruzeiro, mas é um time, o grande trunfo do Palmeiras, no meu modo de ver, é um time muito coeso, né? Um time muito consistente, que tem um banco tão forte quanto os titulares, né? Então, assim, eu acho que dá jogo, viu? Palmeiras e Porto, e claro, né, vai ser já uma final para o Palmeiras, né? Porque, assim, se vence o Porto, já fica que, tudo bem, aí depois vai enfrentar os outros 2 times teoricamente mais fracos, né, da chave, né? O Al-Ahly do Egito e o Inter Miami de Miami. Aí tudo indica que pelo menos oitavas de final já está garantida para o Verdão. Então o Palmeiras tem que começar, claro, a 100%, né? Porque é isso, né? Os times brasileiros estão levando bastante a sério essa competição. Não dá para dizer outra coisa, não. E lá na Europa, a gente vai falar depois dos outros grupos, né? Nos outros programas. Lá na Europa está meio dividido, viu, Fábio? Mas os portugueses, o Porto e o Benfica, também estão levando a sério a competição. Eu creio que todos vão levar, até pela questão financeira e visibilidade também, mesmo, como você disse, estando no fim de temporada. Só passar a agenda aqui, para que todos possam acompanhar. Palmeiras e Porto, domingo, dia 15, às 7 da noite, pelo horário de Brasília. Palmeiras volta a campo. Esse jogo vai ser disputado em Nova Jersey, no mesmo local, no dia 19, que é uma quinta-feira, 1 da tarde. O Verdão pega o Al-Ahly e depois vai à casa do Inter Miami, dia 23, 10 da noite, horário de Brasília, encarar o Inter Miami. São os jogos do Palmeiras nesse Mundial de Clubes, o Super Mundial que você vai acompanhar aqui na Flash Score. Certo, Edu? Certo sim, Fábio, tá falado. Grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado pelo carinho e pela sua atenção. E não esquece, deixa seu like, comenta, compartilha. E aí, quem avança no grupo A? Palmeiras e Porto? Essas são as suas apostas? Então manda aqui nos comentários. E não esquece, vai pintar aqui no cantinho. Baixar o aplicativo Flash Score é de graça para ter muita informação. E a tabela sobe e desce no Super Mundial de Clubes, que é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.